Opa, cê tá bom? Vamos pensar nos trem muito doido, porque na provocação de hoje eu vou estar falando sobre operações sul-americanas. A essência dessa provocação será o domínio costeiro que os Estados Unidos estão fazendo com a América do Sul, e toda a provocação será baseada nessa situação alarmante que está acontecendo e que a mídia e canais ideológicos não estão falando, que é a expansão da criminalização do Trump na América do Sul. A Colômbia não concordou em ajudar na captura do Maduro e começou a ser pressionada como um narco-estado. Não que eu não concorde, mas o que eu quero trazer é a normalização da pressão entre países. Falei sobre o Resta 1 global, que dentro de uma perspectiva de colapso econômico, países iriam quebrando em um efeito dominó, e como a economia e estrutura dos países seriam determinantes para a sobrevivência institucional da nação. E o que percebemos é que a Colômbia já começou a ruir antes dos Estados Unidos sequer darem um tapa. Os americanos começaram a caçar brecha na América do Sul para encostar toda a sua tropa. E agora já era, acharam a brecha e, por conta dessa história de narcotráfico, irão ficar por aqui. Então, assim, nessa provocação eu vou traçar um cenário onde o Trump irá usar o próprio status quo liberal para justificar a cobrança sobre países para que eles possam existir. Antes de construir esse cenário, aquele velho trato de sempre, você segue o canal, deixa o seu like e considera fazer um apoio para esse grande QR Code que está no canto superior da sua tela. Vou estar trazendo esse cerco continental sobre a perspectiva do metaliberalismo. Entenda metaliberalismo enquanto abstração da essência de garantia de segurança de acúmulo individual e como forçar a arrecadação do neoliberalismo para outras dinâmicas para além da economia, como dinâmicas sociais e institucionais. As acusações do Império Americano se dão na brecha conceitual de troca de agressão. O narcotráfico está arruinando a América e os principais produtores são os agressores iniciais, que precisam obviamente receber a justiça americana retributiva. É a única brecha institucional que países que efetuam ataques conseguem usar sem serem taxados de invasores. Então veja bem, toda essa provocação vai girar em torno dessas desculpas institucionais baseados no liberalismo e no neoliberalismo para atacar e forçar a quebra de outros países nesse Resta 1. Você entendendo isso, você praticamente fecha toda a provocação, inclusive a ideia de controle regional. O objetivo do governo Trump é controlar todos os blocos de poderes possíveis na América do Sul, seja setores políticos ou produtivos. O alinhamento com os anseios americanos será implementado a todo custo, e para isso o Império irá usar algo que já era meio óbvio, mas que o governo Lula finge não saber, que é o seu controle sobre o fluxo econômico dos países, através aí das suas empresas e controle cambial. Já falei sobre, no Brasil, as principais marcas de qualquer item de consumo serem americanas, e que por conta da carga tributária, os empresários locais têm que pagar aí 3x em uma matéria-prima de qualidade, dificultando essa competição, pois a empresa americana vai pagar 1 e vai levar 2 por conta da cotação e câmbio. Então, veja, o brasileiro ele gira com o real. Já as empresas americanas, para dominar o mercado, vai girar no dólar. E, obviamente, nessas brigas, as empresas americanas controlaram aí nosso mercado e também o controle da quantidade de dólares do país, o que pode ser usado aí como uma arma de guerra de maneira remota, apenas fazendo saída de capitais bem coordenada. Então, entenda todo esse cenário enquanto abstrações liberais, até mesmo a ideia de cobrança seletiva que o neoliberalismo ele faz. Veremos o Império Americano forçar a quebra do país em troca de subordinação. Vão controlar o país inimigo de dentro do próprio país. Entenda a aliança com o Império Americano como uma espécie de novo imposto esse que, se tu não pagar, você vai ser procurado pela Receita Federal. O interesse em si não está mais no fator econômico, e sim no potencial de exercer todo tipo de comando na região ou no país, o que é obviamente um ponto vulnerável em uma possível guerra.
Então tu pensa em possíveis conflitos, se o país não te obedece, ele é o seu potencial inimigo. Estamos em tempos de guerra. O governo Trump não quer perder o que para eles é mais valioso que o dinheiro, que é o alinhamento geopolítico dos satélites. Ao invés de cobrar taxas, vão cobrar alinhamento geopolítico. No caso do Trump também está cobrando taxa. Então assim, estamos vendo a criação do imposto de alinhamento. Sinalize apoio a mim ou seja punido. A saída ou neutralidade em relação aos BRICS já foi colocado na mesa na última reunião. Ou seja, ou você se alinha ou tu vai tomar pancada, junto com o Maduro e com o maluco da Colômbia. Então assim, mesmo com a dívida americana estourando, o problema passa a ser a debandada de países do terceiro mundo da ordem liberal controlada pelos próprios americanos através aí da sua moeda, entre outros mecanismos. E perder esse controle os deixam vulneráveis em um cenário de embate direto com a China. Não vão deixar isso passar barato. E obviamente, a aliança não é uma coisa boa. Não vou trazer essa aliança forçada como uma coisa boa, porque tem um custo dessa aliança. Uma coisa que nunca vi ninguém falar é sobre a traição dos banqueiros do país e do Banco Central, que forçam uma política cínica de enfraquecimento da moeda, o que acaba gerando aí aumento da dependência do dólar internamente, o que é uma nítida sinalização de subordinação. Então assim, quanto mais debilitada a moeda fica, maior será o fluxo de dólar tendo que entrar no país. E obviamente essa é a coleira mais eficaz que o império tem. Se você é obrigado a circular muito a minha moeda, logo você estará na minha mão. Na mesa geopolítica do Trump, você paga o que ele quer, ou ele vai aproveitar uma brecha comum a todos os países que são aí o problema com as drogas para te invadir. Não se esqueça, todo esse cenário, toda essa cena é sobre uma motivação normalizada socialmente para invadir outro país. Além, é claro, de colapsar sua economia com a saída de capitais das empresas do império. Nesse resta um de países globais pré-colapso econômico, os americanos estão forçando a quebra dos países vizinhos que não estão se subordinando a eles para ocupá-los e roubá-los, e para os aliados, vassalagem, o que acaba reduzindo qualquer tipo de problemas futuros possíveis. E o que me surpreende é que o Trump está tentando entregar para o Lula uma rota de fuga. O Trump está tentando entregar aí, ao se aproximar do Lula, uma oportunidade para se estrepar menos. É a rendição ou invasão. Ele já cercou a Venezuela, agora está se ramificando na Colômbia. Para descer aqui para o Brasil é 2 palitos. Por mais que o Brasil seja complexo de se invadir pelas várias empresas chinesas que temos aqui, mas a depender de como todas essas operações da CIA e do FBI irão executar nessa troca de regime que o Trump quer na América do Sul, acredito aí que o Lula ou ele arrega ou ele também vai de Vasco. Então assim, estamos vendo um cenário onde a subordinação do Brasil já é algo dado, cabendo saber o quanto vamos preservar da nossa dignidade. Vamos ter que pagar o império com o alinhamento geopolítico de todo jeito, pois os malucos já estão no território. Não é nem mais questão deles quererem cercar, já estão no próprio solo. O alinhamento geopolítico está se tornando aí a nova moeda global. Com a ordem liberal ruindo, o que restou foi fidelizar indiretamente os seus clientes. Então, assim, acho muito difícil tu olhar para um futuro, um cenário futuro, e não ver o abuso do custo existencial que os impérios farão em países menores. Veja esse cenário que eu vou trazer, é chapéu de alumínio nível CAPES, mas acho difícil esse controle de país que os impérios estão fazendo não acabar se tornando aí uma espécie de feudalismo, onde um local era zona de influência de um rei X e para esse local sobreviver tinha que se alinhar e pagar tributos para o dono da região. Não sei se essa realidade na antiguidade está muito longe da nossa situação atual, até porque todos os países já não sabem o que fazer para se manter, seja economicamente ou socialmente ativos, e essas brechas serão aí a ferramenta mais eficaz para se controlar um país, com uma normalização muito evidente do uso militar em território alheio. Se o controle cambial está nas mãos dos caras
se o não alinhamento justifica até invasão militar, logo, em um momento de quebra global, possivelmente em 2028, para se manterem em pleno funcionamento, já tendo em vista que até agora eles estão em shutdown, com o governo praticamente parado, eles simplesmente poderiam forçar o envio de recursos sem a compra, só com a ordem, ou seja, ou entrega ou vão à falência tomando tiro. E todo esse cenário muito baseado na amarra social que nós fizemos nesses últimos anos. No futuro, qualquer um dos impérios não usarão alguma desculpa para gerar uma ocupação militar. É só alegar roubo de patrimônio e poderão deslocar tropas para garantir a subordinação e serviência do país. É tudo sobre qual desculpa eles utilizarão para controlar os países satélites em um cenário de colapso como o de 2028. Os impérios americanos e chinês já se apossaram de praticamente todas as estruturas produtivas e funcionais do Brasil, além, é claro, aí dos seus recursos. A lenda da privatização, na realidade, é só a entrega do país para forças imperiais, nos tornando ainda mais vulneráveis a quaisquer ataques e necessidades futuras dos impérios. Então, indo para o segundo bloco, trazendo uma ideia que possa reduzir toda essa desgraceira, vou trazer a ideia da reocupação espacial. A essência da provocação da ideia será sobre blindagem do real, muito baseado nessa loucura do Lula, que não coleta recursos para resolver os problemas do país, pega recursos para poder pagar esmola e garantir capital político. Os pilares de uma moeda é baseado na rotação da moeda no mercado, quantidade de reserva internacional e o tamanho da dívida interna. E, obviamente, Lula não se importa com nenhuma dessas três bases, desses três pilares. Lula pega a arrecadação e, ao invés de alocar em dívida e rotação da moeda, pelo menos aqui na América do Sul, prefere pagar capital político dando esmola para pessoas vulneráveis. A captação de real do governo tem que ser, ao meu ver, via controle de produtos e serviços no mercado, com estatais pagando por prestação de serviço para empresas do mercado. Você pega aí no caso da energia, da internet, o governo pagaria aí R$10 por cada cliente, sem a coleta de carga tributária. Parece loucura, mas é muito viável. Reduziria, obviamente, um pouco aí do lucro das empresas, mas o governo conseguiria acabar com pelo menos aí 50% a 60% da carga tributária. É o jeito mais simples de se reduzir drasticamente a dívida interna do país, e qualquer moeda hoje com um câmbio 2,50 para $1 já entrega um potencial de se tornar aí uma reserva, uma moeda de reserva, e se valorizar ainda mais dentro de um futuro aí mais instável. E obviamente a ideia que eu sempre trago da construção da cortina da América do Sul. Eu aproveitaria que dos 10 presidentes aí, pelo menos uns 5 ultimamente aí foram eleitos, são de direita, são liberais de direita, aproveitaria esse avanço de liberal de direita e forçaria conexões de economia e estruturas, envolvendo aí recursos e produção, forçando o fluxo do real nos países da América do Sul e a coleta de mais recursos, visando aí a redução da dívida interna. O Brasil nunca será respeitado por nenhum dos países imperiais se continuar vivendo da moeda e recursos desses impérios. Se não houver uma retomada da gestão pública visando resolver problema sem ter esse foco porco apenas eleitoral, esquece qualquer projeção de futuro. Estamos em um cerco americano descarado e o acumulado das forças que eles trouxeram para cá derreteria o país inteiro, o Brasil inteiro, em 30 minutos. Se não houver uma preocupação com isso, seremos colonizados. E, para trazer uma terceira ideia, seria a de reestatização. Recuperar todas as estruturas privatizadas é questão, aí sim, de soberania nacional. Forçar a administração com as empresas prestando serviços para a massa e recebendo por cada produção é a maneira mais simples de se arrecadar sem impostos, reduzindo o custo de vida da massa e com o Brasil sendo dono
e mantendo a arrecadação praticamente no automático. Então, se o Brasil recupera energia, água, internet, telefonia, remédio, combustíveis, já daria aí para praticamente pagar toda a dívida em menos de 4, 5 anos, mais ou menos. Ter categorias essenciais para a população, como eu acabei de dizer, comida, energia, remédios, e com o Estado recebendo boa parte do lucro da categoria, talvez seja a última solução para o país. Sei que pareço um comunistão safado, mas o Estado tem que arrecadar de algum jeito. As empresas arrecadariam menos, porém o custo operacional delas sem a carga tributária praticamente aí neutralizaria as percas, o que as manteriam estáveis no mercado. Então, assim, é sobre fugir desse tecnofeudalismo. Vi alguns falando sobre o tecnofeudalismo sendo uma espécie de ancapistão. Eu acho isso uma loucura e acho a ideia coisa de perturbado total. O pessoal está romantizando ser escravos dos impérios maiores, apelando para coisas como poder de compra e liberdade de expressão. Direitista no Brasil tem que ser estudado, não tem condição um ser humano caber tanta loucura assim. É um caso de ser analisado. Então, assim, trazendo um questionamento, analisando todo esse cenário de colapso, de cerco, qual o seu futuro ideal? Em um mundo prestes a colapsar, você já parou para pensar em qual seria o melhor arranjo social para o possível futuro distópico que possivelmente viveremos? E trazendo pelo lado de representação, analisando essa ideia macro que a gente está vendo engordar no país de uma coisa mais pró-cerco, analisando o polo ideológico que você apoia, já parou para analisar se algum agente político que tu gosta está tentando ver algo para se proteger de uma iminente invasão? Porque senão, acredito que você está ferrado. Então, moral da história, o governo Trump está cercando bem lentamente praticamente todos os países da América do Sul. Os países que colapsarem socioeconomicamente serão ocupados e roubados, com alguma desculpa aí, usando a abstração do conceito de ordenamento liberal. E sim, teremos que pagar esse novo imposto. A zona de influência do novo rei tem custos que serão pagos por bem ou por mal. Veremos no futuro países sendo acoplados como distritos isolados. O Brasil não será diferente. Uma solução? Quebra de domínio da elite. Já estamos em uma espécie de zona de domínio, onde as elites do país controlam os espaços produtivos, funcionais, além, é claro, dos recursos essenciais. É essencial reestatizar, usando até mesmo força bruta, e forçar uma arrecadação e evolução cambial, nos tornando menos vulneráveis. E é aquilo, toda provocação à revolta de Atlas, retire crédito desse sistema desgraçado, retire crédito racional, não flua racionalmente com a massa. O Trump não quer o bem do Brasil. Tudo que ele está fazendo é do puro interesse dele enquanto império. E, obviamente, enquanto império, ele lutará a ponto de falir países concorrentes, se for necessário. Ele não gosta de você, nem do povo brasileiro, beleza? A provocação de hoje foi essa. Se te trouxe alguma reflexão, siga o canal, deixe seu like, faça um apoio para esse grande QR Code que está no centro da sua tela. Então, até a próxima provocação. Fica com Deus. Um forte abraço.